Boa noite, queridos irmãos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Sempre que possível, nós abordamos o tema família, porque recentemente o Mauro falou sobre isto, porque na família que nós somos testados. Como nós já aprendemos, já estudamos, é na família que nós vamos lapidando os nossos diamantes, onde nós vamos encontrar espíritos que chegam para nos colocar à prova, seja o esposo, a esposa, os filhos, e é lá então que a gente vai ter que trabalhar isso para podermos caminhar no nosso processo evolutivo. Quando nós falamos em relacionamento amoroso pacífico, o objetivo disso é pensarmos um pouco. Ninguém é dono da verdade, ninguém está para ensinar nada. Nós temos que refletir, pensar nos nossos relacionamentos. E como objetivo é manter um relacionamento amoroso, pacífico, e eu grifei, sem muitas brigas. Porque é evidente que vão existir. Mas à medida que nós vamos trabalhando o nosso eu interior, nós vamos mudando. E todos nós mudamos. Eu falo por mim mesmo. Logo que nós casamos, é aquele amor, etc. Tudo meu bem para cá, meu bem para acolá. Depois começam a aparecer os defeitos de cada um. E aí começam essas pequenas divergências. Se nós não atentarmos bem para o que está acontecendo, hoje, com muita facilidade, nós desfazemos, às vezes, algo que começa tão bonito, tão bem. E eu trouxe para nós compararmos aqui um artigo da BBC Brasil sobre uma pesquisa na Grã-Bretanha com 3.000 pessoas. E os cientistas lá acharam que os casais brigavam em média 312 vezes, dias, por ano. Quer dizer, dá quase uma briga por dia. Não é? Eu não sei se a pesquisa que nós vamos mostrar, ela se equipara com uma pesquisa que poderia ser feita nos nossos hábitos do dia a dia. Mas eu penso que não ficou muito distante das coisinhas simples que a gente vê. Então, essas brigas, na maioria delas, são motivos banais. São coisas tão simples e que nós, às vezes, fazemos uma tempestade em copo d'água. Por bobagenzinhas, nós começamos a nos desentender e aquilo vai crescendo. Se nós não pararmos para pensar, não pensarmos um pouco no que está acontecendo, isto leva, evidentemente, a uma separação. Então, essa pesquisa, os autores, ele diz que parece muito tempo perdido em bate-bocas, independente de quão irritantes sejam os hábitos. Parece muito tempo perdido em bate-bocas. É uma frase muito importante. Porque se nós formos pensar, realmente é. Nós discutimos e perdemos um tempo, cada um amoado para um lado, e vamos perdendo bons momentos na vida. Isso muitas vezes até na fase de namoro a gente vivencia isso, não é? Ou é a mulher ou é o homem. Qualquer coisinha, lá vai uma briga e pronto. Aí o tempo vai passando e nós vamos perdendo momentos que poderíamos estar nos amando, afinal de contas. E ficamos emburrados, cada um para um lado. E a pesquisa diz, e se as mulheres ficam mais frustradas com os hábitos dos parceiros, a pesquisa indicou que são eles que mais veem nas razões banais motivos para uma separação. Razões banais para uma separação. É impressionante a gente analisando
porque são coisas tão bobas. E aí já se fala em separação. E aí eles fizeram uma lista dessas bobagens, vamos dizer assim, desses motivos banais, de coisas que começam a irritar os casais dentro de casa. Como eu disse, eu não sei se nós vamos achar as mesmas coisas aqui, mas vocês estão aqui para a gente confirmar ou não, não é? Hábitos que mais irritam as mulheres. Deixar pelos no lavatório. Olha aí, uma coisa boba demais. E a gente vivencia isso em casa e a gente poderia tomar uma atitude diferente. Resolver o problema, achar uma solução. Hábitos que mais irritam os homens. Demorar para ficar pronta. A gente é simples para se preparar. A gente não tem maquiagem, a gente não tem cabeleireiro, a gente não tem nada. A gente vai para alguma festa, a mulher começa isso de manhã, né? Ela já vai para o cabeleireiro, ela já vai fazer as unhas, ela fica em dúvida com a roupa com qual ela vai, ela começa a ficar nervosa. Aí na hora H o cabelo não estava bom, ela desfaz tudo e põe de novo. E aí tem mais uma meia hora ou uma hora de maquiagem. Né? Nós colocamos uma calça, uma blusa, uma camisa, está resolvido o problema. Mas nós temos que conviver com isso. Nós temos que nos preparar para isso. E as coisas mudam. Eu sei que mudam porque na minha família muda. Surfar entre os canais de TV. A gente realmente não consegue. A gente pega aquele controlezinho, passou uma propaganda, a gente já está no outro canal, já está no outro, já está no outro, já está no outro. Mas vocês vão ver que não é só o que irrita elas, né? Reclamar que ele não faz nada. Vive sentado nesse sofá. Chega e se joga nesse sofá e não faz nada, não me dá uma ajuda e etc, né? E aí começa uma questãozinha à toa, sem necessidade. Outra, não trocar o rolo de papel higiênico. Isso é muito comum, né? A pessoa vai até o fim e quando não coloca um abastecimento lá no banheiro, né, o sujeito fica gritando de lá, manda pra cá e tal, né? Manda o papel higiênico para cá. A gente poderia evitar, né? Se senta, olha, não tem, vamos lá buscar. Vamos resolver o problema e não vamos brigar. Porque quando o sujeito já está lá que não reparou, já está lendo a revista, ele já começa a criar caso, já começa a se aborrecer porque não estava, né? Nela aqui, né? Exato, pega o tablet agora, né? Deixar as luzes acesas, né? É uma briga que a gente costuma ouvir, né? Puxa, você sai do compartimento aí e não desliga as luzes. Aqui não tem tanto problema, porque a gente paga uma energia barata realmente. Mas se nós estivéssemos no Brasil, isso é sério. Não abaixar a tampa do vaso sanitário. E não dar descarga também. É outra coisa que irrita as mulheres. Então, pelo que eu estou vendo, a pesquisa lá na Inglaterra, ela está batendo com tudo, não é? É impressionante as coisas científicas. Apesar de que quando a gente trabalha isso nos nossos estudos, a gente trabalha olhando lá do espiritismo, mas a gente hoje está vendo a ciência ajudando a gente, né? Entupir o ralo do chuveiro com cabelo. Cai muito o cabelo das mulheres. É demais. Um dia desses mesmo, eu tive que pegar uma daquelas cruzetas de arame que vem da lavanderia e me baixar lá, desparafusar lá e, olha, tirava um montão. Mas elas têm culpa? Não, não tem. O que você faz? Você vai lá, abre a tampinha do negócio e limpa e tira e ainda diz, olha, meu bem, olha aqui a trouxa de cabelo que eu tirei. Não é? Por quê? Porque é tinta de um jeito de hoje, amanhã de outro, e o cabelo vai enfraquecendo. Elas entram no chuveiro, quando começa, vai caindo mesmo.
é diferente do nosso cabelo, que é bem curtinho. Então, isto é um motivo banal para discussão. E, do lado aqui também, elas ficam irritadas com a luz acesa, né? Então, tem coisas de um lado e do outro que foram respondidas no questionário. Acumular pertences irrita os homens, mas também vocês vão ver que irrita as mulheres. Nós adoramos fazer isso, né? A gente adora guardar coisas que nós não vamos usar nunca na vida. Mas vamos guardando, em vez de nos desfazermos, de doarmos. Não, eu posso precisar disso aqui ainda um dia e vai. A gente vai resolve o problema do outro jeito. Roupa, né? Quantas vezes a gente guarda tanta roupa, tantos sapatos, a gente confere no closet, tem 60 pares, 70 pares. Por quê? É fácil a gente comprar. E a gente vai olhando e vai comprando, e vai colocando lá, e a gente não dá tempo de usar tudo. Deixar xícaras sujas pela casa. A gente sai, pega um café, né? E vai lá para frente da televisão, aí já põe a xícara lá e esquece. E lá fica. Mas não custa, o outro vem e pega. Mas não, aquilo no início era, meu bem, deixa que eu levo a xícara. Depois, você esqueceu, tá vendo? Olha, já está lá, ficou lá, já até secou o café, o chocolate lá dentro, e a gente reclama por uma bobagem. Encher a lata de lixo além da capacidade. Isso irrita os homens. Mas ele vai lá e tira. Mas se ela não disser, olha, o lixo já está transbordando, ele não tira, ele passa lá perto, vai sair de manhã e é incapaz de rapidinho amarrar lá e ir jogar fora. Deixa também. Deixar toalhas molhadas no chão ou em cima da cama. Outro hábito que, às vezes, nós fazemos isso, né? Nós, em vez de colocarmos lá estendida, etc., nós jogamos lá e esquecemos, porque já vamos fazer outra coisa. Deixar lenços de papel pela casa. Então, se bota aquelas caixinhas de lenço descartáveis, vamos usando e vamos deixando um aqui, um embaixo do sofá, o outro no lado, e vamos acumulando isto. Elas também ficam irritadas com o acúmulo de pertences. E aí, ainda do lado dos homens, tem xícaras sujas, surfar também entre os canais de TV, então não são, os dois lados fazem isto, e assistir a novela. Mas hoje, felizmente, os homens também já sentam no lado e já ficam curtindo uma novela até pegarem no sono, né? Então, por aí vocês veem que são coisas tão simples que nós poderíamos resolver pacificamente. Mas não, às vezes nós chegamos de mau humor e uma bobagemzinha dessa já é motivo para um bate-boca, para uma discussão. E se nós formos analisar, nós passamos muito pouco tempo juntos, porque nós passamos quase que a maior parte do tempo. Vamos para o trabalho, quando nós chegamos à tarde temos poucas horas para conviver, não demora estar todo mundo dormindo, não demora estar todo mundo saindo de novo. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente precisa refletir sobre essas coisas e começar a nos adaptar uns aos outros. Porque, como eu disse no início, é um laboratório. É aí que nós vamos vendo que nós vamos evoluindo ou não. Tem uma frase de São Francisco de Sales que ele diz o seguinte: quando vedes alguma coisa que possas fazer com amor, fazei-o. O que não possas fazer sem discussão, deixa. Olha que frase maravilhosa. O que não possas fazer sem discussão, deixa para lá, não avança a coisa, porque senão não vai adiantar nada, nós vamos ficar batendo sempre boca. Então, os relacionamentos, seja de que tipo for, se rompem hoje com a maior facilidade. Se vocês forem buscar as estatísticas de divórcio,
assusta. E a gente vê isso, convive com isso todo dia, nós que trabalhamos nos centros, etc., a gente vê muito isso. E quem sofre com isso? As crianças, né? Que não têm culpa nenhuma, mas nós somos responsáveis por elas. Porque não são nossos filhos, são empréstimos que Deus nos faz para tomarmos conta deles. Então nós temos uma responsabilidade sobre isso. E não nos compete deixá-los sofrer. Recentemente eu estou acompanhando um caso exatamente disso. O garotinho, o pai já não se entendeu mais com a mãe e tal, a menina já tem 10 anos, está tirando um pouquinho melhor. Mas o garotinho, que a figura do pai é muito importante, ele está com 5 anos, ele acorda chorando à noite. Então são problemas psicológicos que essa criança com certeza vai começar a carregar. O ser humano se ressente e se magoa a qualquer contrariedade. Nós temos este problema ainda que ainda não conseguimos resolver, não é? Com qualquer coisinha nós já nos sentimos magoados. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós para mudar isso. E é essa a finalidade da Casa Espírita, nos ensinar a repensar isso. Nós nos decepcionamos com quem amamos. O que era um bonito relacionamento é destruído por dores, sofrimentos que muitas vezes custam a ser esquecidos. Discutir a relação não é tarefa das mais fáceis. É claro que não é. Expor as razões para terminá-la, menos ainda. Tem um psicólogo que lhe diz o seguinte, Marcelo, da USP. Quando nos envolvemos com alguém, a tendência é idealizar o outro, vendo apenas suas qualidades. Com o tempo, as imperfeições vão surgindo e sendo percebidas. É preciso, então, desmontar a idealização do par. O que ele quer dizer desmontar a idealização? É aquilo que nós falamos no início. Quando nós conhecemos alguém, nós idealizamos aquele príncipe, não é? Ou aquela princesa. E aí nós começamos a colocar expectativas em cima daquilo, pintando um quadro que, na verdade, não é a realidade. Então, quando nós começamos a aparecer, quando começam a aparecer os defeitos, aí começam as briguinhas. Então, como resolver isso? Começar a desmontar, aceitar que nós não somos perfeitos, que todos nós estamos aqui para trabalhar as nossas imperfeições. Mas é fácil fazermos isso? Não, não é fácil. Porque existem vários processos internos, psicológicos, nossos sentimentos, que nós custamos a desenvolver. Então, com isso, nós muitas vezes não sabemos trabalhar. Existe um espaço na Universidade de Washington que tem um nome curioso, aqui perto para nós, Laboratório do Amor. Esse nome, às vezes, poderia pensar várias coisas na nossa cabeça. Mas o Laboratório do Amor nada mais é do que um laboratório de pesquisa científica como aquele que nós vimos lá da pesquisa da Inglaterra. Os pesquisadores trabalham já há 40 anos tentando achar saídas exatamente para aquilo que nós falamos há pouco. Então, eles trabalharam com 3.000 casais para tentar entender o funcionamento dos relacionamentos. Olha que coisa difícil, entender o funcionamento do relacionamento, porque cada um de nós tem uma personalidade. Nós que estamos dentro da doutrina, nós entendemos isso porque sabemos que somos espíritos eternos, que já viemos trazendo muita coisa de outras vidas, etc. E que nós estamos aqui para trabalhar. Mas, como eu disse, a ciência está nos ajudando a entender essas diferenças. Após 40 anos, como eu disse, eles conseguiram identificar, resumiram bastante, olha só o trabalho dos cientistas, que nós vamos olhar em seguida.
4 atitudes tóxicas capazes de atrapalhar uma união. Lembrando antes que esse laboratório, a finalidade dele é ajudar a manter os relacionamentos. Fazer com que as pessoas que procurem lá o laboratório, é um laboratório de aconselhamento, que resolvam seus problemas e mantenham-se unidas. Felizmente, eles também apontaram 4 antídotos que podem salvar namoros e casamentos em crise. Quais são eles? O primeiro deles é a crítica. O segundo é o desprezo. O terceiro, autoproteção. E o quarto, o silêncio. Então vamos analisar bem resumidamente cada um destes itens que muitas vezes nós estamos enquadrados dentro disto aqui. A crítica é a primeira delas. É o mais comum dos 4 sinais de alerta. Então, quando nós começamos a fazer críticas, aí está acesa a luz vermelha. O primeiro sinal de fracasso de um relacionamento. Excesso de críticas é muito mais prejudicial ao relacionamento do que uma queixa ou um comentário negativo solto. Então, quando nós começamos a criticar o nosso parceiro, seja de um lado ou de outro, já nós devemos começar a nos alertar para consertar logo o caminho que nós estamos tomando, porque algo já começa a estar errado. E nós, com certeza, alguns de nós já vivenciou esta primeira fase aqui. O segundo que eles listam é o desprezo. É o mais forte presságio do fracasso de um relacionamento. Ele se alimenta de pensamentos negativos guardados por muito tempo a respeito do companheiro ou da companheira. Eu grifei pensamentos negativos. Nós já abordamos temas aqui falando exatamente disto. Nós aprendemos na doutrina que o pensamento negativo, ele vai se formando e vai tomando conta do ambiente onde nós estamos vivenciando. Porque nós já falamos, não sei se vocês já estudaram, não sei se lembram, das formas de pensamento. Então, quando nós vamos pensando, nós vamos plasmando aquilo que nós estamos pensando. E com isso, nós vamos tendo ajuda para o lado ruim dos nossos irmãozinhos que estão querendo exatamente essa discórdia. Então, se nós estamos guardando esses pensamentos e não externamos logo que eles começam a surgir, isso vai num crescendo e vai acabar num conflito maior do casal. Os sinais reveladores quando nós estamos trabalhando este desprezo. O sarcasmo. Muitas vezes nós agimos assim e já é um princípio de um desacordo, de um desacerto. Insultos. Muitas vezes nós fazemos isto, um insultando o outro. Quando a gente vê, está uma gritaria que nenhum entende o outro. Usando palavras as mais baixas possíveis. Por quê? Porque originadas daqueles pensamentos que nós carregamos conosco e não vamos desfazendo logo. Zombaria ou ridicularização. Este é muito grave. Quando nós zombamos do outro ou ridicularizamos o outro, a coisa está muito séria. Então, essas expressões que frequentemente levam apenas ao conflito e não à resolução. Nós não vamos resolver a nossa situação através disto que nós acabamos de comentar. Autoproteção. O que é a autoproteção?
é estar sempre na defensiva. Ao se sentir atacado em uma relação, a reação mais comum é proteger os sentimentos, se fechando ou reagindo com raiva. Nós muitas vezes já passamos também esta fase, não é? Nós ficamos sempre na defensiva. Não, mas você fez isso assim, assim. Não, eu não fiz, mas eu vi desse jeito assim, assim. Também é negado. Então nós não admitimos que estamos errados. Muitos se colocam na defensiva quando criticam. Na verdade, é uma forma de culpar o outro. Então, quando nós nos colocamos nesse lado de defensiva, a gente quer dizer, não, a culpa é sua, a culpa não é minha, eu sou o santo da casa. O problema é do outro sempre. E o outro item que eles citaram é o tratamento do silêncio. Pode evitar o confronto, mas trazer consequências depois. E como se faz isso? Se desconectando é o primeiro deles, né? A esposa ou o marido estão falando e você está no outro plano, né? Bota um fone no ouvido e ela fica blá 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 blá, blá ou ele também, e você não dá a mínima, você se desconecta realmente. Dar as costas é outro tratamento relacionado com silêncio. A pessoa fala e o outro dá as costas e a outra continua falando. Fingindo estar ocupado, o outro está conversando, está tentando falar e a gente finge que está fazendo uma outra coisa. Demonstrando algum comportamento obsessivo. Quais são as consequências disso? Aumento do ritmo cardíaco a mais de 100 batimentos por minuto, o que nos deixa fisicamente sobrecarregados. Nós estamos guardando o silêncio, mas dentro o nosso organismo está em efervescência, está em ebulição. E com isso, nós percebemos que a nossa pulsação aumentou bastante. E nós estamos a 1000 por hora. Quando nós damos vazão a isso, a coisa extravasa de vez. Aí vem a agressão, vem tudo aquilo que nós falamos antes, naqueles primeiros passos. Então, o que é que vem em seguida para resolver isto? Os antídotos que podem salvar um relacionamento. O primeiro deles é queixas sem culpa, sem culpar ninguém. Então não coloque a culpa no outro. Nem imagine que o outro é culpado. Passe um pouco para dentro de você para que isso não aconteça. Respeitar o outro. Isso é fundamental. Muitas vezes nós, ainda na fase de namoro, nós já percebemos um tratamento diferenciado. Às vezes da mulher, às vezes do homem. E mesmo assim, nós insistimos naquele relacionamento. O namoro exatamente é para isto. É para que nós possamos nos conhecer, entender qual é a personalidade do outro. Porque depois que a coisa retoma um outro caminho, já fica muito mais difícil nós tomarmos uma atitude para resolver o problema. Assumir a responsabilidade. Como? Falar sobre seus sentimentos com o companheiro ou companheira, usando declarações que incluam a palavra eu. Por exemplo, em vez de dizer, você sempre fala de você mesmo ou mesma, diga, estou me sentindo ignorado ou ignorada. Poderíamos falar sobre como foi meu dia? Precisamos pensar bastante, porque muitas vezes, como eu disse, alguns de nós temos pavio curto, outros não têm pavio, né? E não dá nem tempo de nós agirmos assim. Para isso é que nós temos que refletir quando nós conversamos sobre esses temas. Cultura do respeito. É fundamental para manter um relacionamento.
é respeitar o outro e se sentir respeitado. Pensar de forma positiva sobre o seu parceiro ou parceira. Concentrar-se em suas características positivas. Demonstrar estima e afeto, como nós fazíamos quando começamos a nos conhecer. Mudar expressões como você é estúpido, como nós gostamos, não é? Você é estúpido para cá. E aí começa. Mudando por estou orgulhoso ou orgulhosa de você pela forma como lidou com essa situação. Isso você vai trabalhando para você chegar lá. É um processo lento e longo de educação para você poder usar dessas expressões. Assumir a responsabilidade. Mesmo nas situações em que os dois não estão de acordo, escutar o que o outro tem a dizer e assumir parte da responsabilidade. Como? Diga, deveria ter me apressado, em vez de a culpa é sua de estarmos sempre atrasados. Então assuma isso. E com o tempo vai mudando. A gente conhece pessoas exatamente assim. Como eu falei no início, né, as mulheres costumam demorar muito, e uma das pessoas me dizia, o marido me dizia, nós nunca chegamos antes da meia-noite num aniversário, num convite qualquer. Hoje a coisa mudou. Hoje eles já conseguem chegar antes até do evento, que já surpreende o marido. Mas como se conseguir isso? Com muito trabalho. Não adianta você fazer aquilo que nós condenamos há pouco, não é? Então, em vez de dizer a culpa é sua, vamos compartilhar, vamos dividir isso. A calma. A calma é fundamental. Quantos de nós, quase que como eu disse há pouco, não temos isso? Como eu disse, alguns têm um pavio curto, outros nem pavio têm. É algo que a gente conquista. Uns já nascem com esse lado bem tranquilo, né? Está caindo canivete e a gente está bem sorrindo, está ali deixando a maré passar e a coisa vai se acalmando. Mas tem outros não conseguem fazer isso. Sem trabalho, sem estudo, você não vai conseguir realmente. Quando isto acontecer, se você não é dado a ter calma, espere 20 minutos até reduzir o seu ritmo cardíaco. Como nós vimos, ele chega a 100. Então, a 100, a pressão está lá a todo vapor, né? Saia para caminhar um pouco, leia um livro e depois volte a conversar. Peça conselhos, é muito importante, seja na casa espírita, seja num conselheiro de matrimonial, etc, etc. Mas sempre é bom, quando nós não conseguimos resolver os problemas que nós estamos vivenciando, uma pessoa de fora que não está participando, ela sempre diz, não, faça isso, ou haja dessa maneira. E a gente fala então em reconquista. E a melhor maneira de nós mostrarmos que nós estamos querendo resolver isso é mostrar que mudamos. Quando nós começamos a mostrar que nós estamos mudando, realmente nós começamos a reconquistar o outro. Por isso que o termo é reconquistar. Que eu até pensei para trabalhar o título deste trabalho como reconquista, né? Porque nós conquistamos quando estamos namorando, perdemos e depois temos que reconquistar tudo de novo. E para encerrar, eu trouxe uma parte só do Sermão da Montanha, quando Jesus fala da bem-aventurança dos mansos. E ele diz que a mansidão é indício infalível da verdadeira autorrealização. Indício infalível da autorrealização. Porque quando nós estamos realmente realizados, quando nós vamos trabalhando esse lado nosso, esse lado animal, esse lado ainda muito material, e vamos
caminhando mais para o espírito, nós vamos perdendo aqueles hábitos que nós tínhamos. Recentemente, não sei se vocês leram, um casal, depois de 9 anos, separaram. Ela já tinha casado com outro, já estava até com neném, e o outro casou com uma outra. E ela simplesmente ofereceu, pagou a lua de mel do casal. E tudo isso foi surpresa para todo mundo. E a resposta dela foi exatamente isso aqui. Quando você está resolvido, ela diz, quando você está resolvido com você mesmo, isso é natural. Então é impressionante você chegar a esta conclusão. Quantos de nós aqui teríamos essa capacidade de fazer isso? Quantos? O quê? Vou pagar para ele ir com a outra? Não é? Porque você ainda não se realizou, você ainda está longe dessa evolução. Mas já existem pessoas realizadas dessa maneira. Então, a mansidão é o quê? É a desistência de qualquer violência, seja ela física ou mental, e sua substituição pela vivência do espírito. Jesus diz que ser manso é ser delicado com todos, é ser atencioso, compreensivo, não levantar a voz. Nós gostamos muito de levantar, não é? Qualquer coisa nós já deixamos. Quando nós levantamos a voz, a coisa vai, a vaca vai para o brejo, como nós dizemos. Se você mantiver o tom suave, você domina a discussão, você consegue resolver o problema daquele instante. Muitas vezes somos indelicados, estúpidos com os outros, porque não nos colocamos em seu lugar. Então nós só olhamos o nosso lado. Nós não nos colocamos do outro lado. E se fosse comigo? E se eu estivesse do outro lado? Essa é a pergunta, não é? E nós nos apressamos muito em fazer julgamentos. Nós não sabemos como está o estado emocional daquela pessoa naquele instante e começamos logo a julgar. E isso não é bom. E ele diz mais: mansidão não é sinônimo de fraqueza ou covardia. É uma virtude divina. Então, ser manso não é covardia, não é fraqueza. É uma virtude que Jesus nos ensina nos evangelhos. E ainda falando de vilão, nós temos os grandes, que são o orgulho e o egoísmo. Esses dois, eles são um empecilho maior da gente viver bem. Quando nós não trabalhamos esse orgulho, quando nós não trabalhamos essa vaidade, nós temos dificuldade de resolver os nossos problemas. Porque nós ainda estamos caminhando, como eu disse. Mas é importante que a cada dia nós trabalhemos este orgulho, essa vaidade. Portanto, são sentimentos que travam e retardam uma reconciliação. Portanto, mansidão é saber lidar com o inevitável, construir com paciência e determinação uma ponte entre o caos e a paz. A vida será sempre cheia de surpresas, algumas desagradáveis. Claro, nós temos que pensar sempre no lado bom, mas sempre nós teremos surpresas desagradáveis. E nossas atitudes, para que nós pensemos sobre isso, são sementes que estamos plantando dia a dia. Nossas atitudes, como nós vamos mudando, como nós vamos nos comportando no amanhã já. Procuremos refletir sobre isso. Quem sabe estejamos dando uma nova chance a nós mesmos, ao nosso casamento, nossos filhos, nossos amigos, semeando uma vida melhor. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos ampare com a sua paz e a sua proteção.